Segundo Joana de Ângeles, quando se adquire a consciência da responsabilidade, de imediato sente-se que é livre, mas essa liberdade é sempre conquistada pela ação que se converte em bênção de amor. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Meditação à Luz do Dia. É o de número 16 da série 4 ou da quarta temporada e nós vamos até o de número 20. Ao César Ayala, a nossa infinita gratidão. A vocês, net espectadores, também, assim como os corações solidários e fraternos e as empresas e emissoras parceiras, que são a razão do nosso existir, todos vocês. Mais uma vez, Deus os abençoe grandemente. Como prometido nesse módulo, o solene despertar. Depois, a expansão consciente, ou a expansão da consciência, a iluminação consciencial. Depois, amealhando recursos para a expansão, para a iluminação. Esperança no porvir. E depois, o eterno ir e vir. A nossa ingratidão infinita aos equipamentos, ao estúdio, à eletricidade, à internet, à empresa de internet. No nosso caso aqui é a DMS em Três Lagoas. Um trabalho belíssimo, com responsabilidade, preço justo. Você que mora em Três Lagoas, quer uma internet de qualidade, quer técnicos responsáveis, então fale com os nossos irmãos da DMS, que vocês vão ficar felizes com o produto como nós estamos. Nosso problema foi resolvido aqui no estúdio somente com esta empresa, com o seu produto. Só tínhamos problemas até então. Joana de Ângeles também fala que quando ocorre o despertar da consciência, sabe-se como proceder. Como fruto da análise das circunstâncias e dos benefícios ou prejuízos que as decisões podem proporcionar. E aí? O solene despertar. Agora, se eu quero, eu penso. Sabendo que se pensar eu vou agir, porque ninguém consegue pensar sem interagir. Com quem? Com todas as suas vivências. Mas quem? Com todos os seres dentro de um mundo. Mais alguém? Com todos os seres em todos os mundos. Como Kardec mensurou, ou como Kardec afirmou. Mais um pouquinho. É conquista da consciência desperta o esforço para perseverar nos objetivos elevados que alçam o ser do parasitismo intelectual e moral ao campo no qual desabrocham os incontáveis recursos que lhe dormem no mundo íntimo, somente aguardando o despertamento que a sua vontade proponha. Respira fundo. Eu cheguei a suspirar. Tome água, se estiver por perto. Então, o solene despertar. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. Quem é a verdade? A verdade que está no âmago da sua consciência. O reino de Deus em si. O Cristo e o Deus que lá morejam. Miramês afirma, e colocamos em nosso primeiro livro, que se o reino de Deus está dentro de nós, Deus e o Cristo também então. E o que nos falta? Segundo ele, a fé que gera autoconfiança.
o trabalho no bem que gera serenidade e o desprendimento que gera amor. A fé, para nós outros, precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito no processo de magnetização da água porque eu sei. E eu só acredito porque eu compreendo o mecanismo, onde eu vou enviar a bioenergia gestada ou canalizada pela minha própria vontade, valendo-se da minha mente, dos meus pensamentos e sentimentos, e vou transportar esse subproduto da matéria mental, do fluido cósmico ou das imanências de minha consciência nos elementos que chamamos de princípios vitais, para a edificação dos próprios átomos. Então eu vou enriquecer os átomos das moléculas da água com esses princípios vitais canalizados ou gestados conscientemente por nós. Então veja e foque nesta frase de novo. Quando ocorre o despertar da consciência, sabe-se como proceder. Como fruto da análise das circunstâncias e dos benefícios ou prejuízos que as decisões podem proporcionar. Se eu sei que o prejuízo de falar da vida alheia será somente meu, por que eu vou insistir nisto? Se toda violência contra o próximo é dilaceração em si mesmo. Se eu sei que os julgamentos, quando julgo, estou condenando a mim mesmo, ou quando eu digo eu não perdoo em você, condenei a mim próprio, por que eu vou entrar nesta barca furada? Então comece a inspirar. Nesse solene despertar ou desejando que isto ocorra, mas não esqueça da leitura inicial, onde foi dito que a responsabilidade chega com o tamanho do conhecimento. Você lembra? Rapidamente. Quando adquire a consciência da responsabilidade, de imediato sente-se que é livre. Mas essa liberdade é sempre proporcional, é sempre conquistada pela ação que se converte em bênção de amor. Se for uma ação que não converte em bênção de amor, dependendo, vai converter-se em tormentos. Então silencie e tente imaginar você no âmago do consciente, dentro da mente, dialogando com a superconsciência. Naquele processo de evolução das moléculas de fósforo, lembra? Transformando nos nucleotídeos, no RNA, no DNA. Segundo Emmanuel, a mente, o cérebro espiritual, é que edifica a superconsciência, que nós chamamos o reino de Deus em si. Então, o cérebro espiritual é a mente, o cérebro da consciência é o reino de Deus em si, a superconsciência. O cérebro físico é esse aqui mesmo que está dentro da caixa craniana. Então, vai imaginando tudo isso. Está dentro da mente, usando a sua inteligência, seu poder imaginativo, intencionando esse diálogo com a sua própria essência, com os potenciais em ti ou em si, desejando manifestá-los, impregnar-se deles. Basta lembrar de Jesus: não sou eu quem faço as obras. O Pai as realiza por meu intermédio. Então deixe o Espírito manifestar-se por seu intermédio. E lembre dele outra vez: eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus da consciência. O céu é a nossa consciência. Se ela está em paz, estamos no céu. Se está torturada, estamos no próprio inferno que criamos. E ainda, Jesus, eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai.
E os negócios desse pai é a mente, é o perispírito, é a subconsciência, é o corpo. Estou cuidando dos negócios de meu pai. E eu sou um bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, porque nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. As que são minhas, que já conquistei e me reconhecem como pastor, as que são minhas reconhecem a mim. Mas existem outras ovelhas que estão no ar que respiro, na música que ouço, na leitura que faço, no alimento que como, na água que sorvo, no banho, e é necessário que eu as traga e que elas se comportem como um só rebanho e um só pastor. Inspirem, se acalmem, o solene despertar. Se realmente você se dispor a esse solene despertar, ele acontece num relance. Só que a partir daí, só podemos fazer a vontade que a consciência determinar. Nem tudo que quero posso, nem tudo que posso devo, nem tudo que devo quero. Gratidão infinita a vocês, espectadores, ao nosso amado César Ayala, aos corações solidários e fraternos, às empresas e emissoras parceiras. O César por nos conduzir até vocês, mas também os que nos seguem em nossas redes sociais, os que se inscrevem, curte, compartilha, comenta, clica no sininho, convida outros a fazer o mesmo, os que entram em contato pelo WhatsApp para aquisição dos livros, tanto o Despertar da Consciência de Atma o Anjo, quanto de Sal da Terra, a Luz do Mundo, e em breve, num futuro próximo, do Abismo às Estrelas. Deus os abençoe grandemente e na semana que vem, a expansão consciente. Você pode imaginar a expansão da consciência também. Namastê.